Olá, Olá, seja muito bem-vindo, doutor João Pedro Amana Paiva. Tudo bem? muito obrigado mais uma vez pela gentileza. E aqui estamos para tratar assuntos de suma importância para as atividades registrais e notariais e para a comunidade também, que eu entendo que será a mais beneficiada de tudo. O programa Momento Jurídico recebe para mais uma live o doutor João Pedro Amana Paiva, titular do Cartório de Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre, especialista em Direito Imobiliário pela PUC Minas, graduado em Direito Imobiliário pela Faculdade de Direito da Universidade Ramon Llull Ezade, Barcelona, Espanha, vice-presidente do IRIRGS e presidente da Anoreg RS. Vamos abordar, então, com o Dr. João Pedro Amana Paiva, os impactos da medida provisória 1085/21 para os notários e registradores. Com a palavra, então, o Dr. João Pedro Amana Paiva. Bom, é um prazer, então, estar aqui. Cumprimento a todos os nossos telespectadores por mais esta live sobre a medida provisória 1085. Como é do conhecimento de todos, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 5 de maio deste ano, a semana passada, né, a medida provisória 1085, que cria o sistema de registro eletrônico público. Então, é o SERP. Esse SERP ele veio para atender todas as atividades registrais constantes na Lei 6.015. Como se sabe, nós temos uma classificação entre as atividades que nós exercemos. De um lado está a classe notarial, que é formada pelos tabeliães de notas ou notários e tabeliães de protesto. E, de outro lado, então, estão os registradores públicos. Esses registradores são aqueles que constam na Lei 6.015, que ela é de 31 de janeiro, né, de 1973, alterada depois e entrou em vigor em 1º de janeiro de 76. E esta lei agora, pela primeira vez, está sofrendo uma modificação assim fora do comum. Muitos artigos estão sendo observados, revogados e alterados. Então, Regiane, eu diria que se essa medida provisória não desse sequência, seria uma frustração, não só para nós, registradores, digo isso em meu nome e pelo conhecimento que eu tenho sobre a área registral, correto? Então, e principalmente para aquele que é o usuário, que é o que nós atendemos, que é o nosso bola da vez, que é o final, que é o consumidor. Então, com a medida provisória transformada em lei, certo? Agora ela foi aprovada, está no Congresso Nacional, aliás, no Senado, para aprovação final, mas já está bem adiantada, eu tenho certeza que isso não terá problema nenhum, né? Então, todos os cartórios, uma vez transformados, devem realizar atos, né, através do sistema eletrônico. Isto a partir de 1º de fevereiro de 2023, porque ela tem uma vacácio aí, estabelecendo que até 31 de janeiro de 2023 a situação deverá estar colocada para o uso geral, certo? Isso tocará o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Através desse conselho, então, nós vamos ter todas as dicas para isso. A medida provisória estabelece novas, digamos assim, regras para os registros. E esses registros são aqueles previstos lá, como eu disse, na Lei 6.015. E ainda o SERP, que é esse Serviço Eletrônico de Registros Especiais, né, competirá também a ele vai ter todos as bases de dados, tá, de todos os tipos de cartórios. E quais são esses tipos de cartórios? O registro civil de pessoas naturais, o registro civil de pessoas jurídicas, o registro de títulos de documento e o registro de imóveis. Correto? Então, Correto.
Os que mais sofreram aí, que já está sendo executado com a medida provisória desde o dia 27 de dezembro de 2021, certo? Em função dela, o que mais sofreu foi o registro de imóveis e está executando. E de outro também o registro de títulos e documentos, que teve um upgrade nas suas atividades. Sim. Olha, teve um grande crescimento. É um serviço que aqui no Rio Grande do Sul é casado com pessoas jurídicas e que cresceu bastante e está muito bem atualizado. Então, diz os comentários, né, e etc. E tal, os cartórios agora serão obrigados a possuir um registro eletrônico, porque o Congresso aprovou e etc. E tal. Tudo bem. Aí se pergunta, a medida provisória é a ideal? Ela não está de acordo com alguns dispositivos legais mínimos, mas se nós pudéssemos, com as emendas que a gente encaminhou, elas ficariam quase que perfeitas. Mas como não houve a admissão de nenhuma emenda, nós vamos ter, foram poucos reparos que o relator deu, o importante é que foi aprovada e será transformada em lei. Então, transformada em lei, nós vamos continuar trabalhando como a gente vem fazendo hoje. E eu quero destacar aqui, Regiane, que a medida provisória ela teve mais de 10 itens de repercussão mesmo no sistema eletrônico. Mas como o Rio Grande do Sul sempre teve avançado nos seus atos com as entidades, com o Tribunal de Justiça e a Corregedoria, os próprios registradores e notários, correto? Então, nós crescemos muito nesses últimos 2 anos, com a pandemia ainda. E aqui já vem funcionando de uma forma bem elevada. Quer dizer que houve alterações para nós? Sim, mas não tanto como em outros estados que não tem todo esse que nós temos aqui. Então, a primeira hipótese que tem, que fala desse aspecto do sistema eletrônico, é evidente que nós temos hoje no Rio Grande do Sul mais de 80% dos registradores, né, com um sistema bastante avançado. E ainda assim, esses 80 tem que aperfeiçoar. E temos uns 20, assim, que vão necessitar até de ajuda por parte das entidades para poder colocar esse sistema em execução. Porque não é fácil você trabalhar com sistema eletrônico para quem não tem hoje digitalizado, por exemplo, e integrado dentro do sistema registral. Então, esses colegas, a gente vai ter que ajudá-los, né, no sentido de que possa fazer. E aí, qual é o objetivo da lei? É, primeiro, dar esse espaço de 1 ano para ter essa conexão. Qual é a conexão? E você, Regiane, acompanha muito bem aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Essa conexão é de ter em todos os cartórios uma ligação. E o Rio Grande do Sul tem. Nós começamos o Registro Civil de Pessoas Naturais, depois foi para o protesto de títulos, né? O tabelionato de protesto, o IEPRO, depois teve o Colégio Notarial, com as escrituras, que é nacional, inclusive, e depois veio para o registro de imóveis, e, por último, o registro civil de pessoas jurídicas e de títulos e documentos. Então, aqui nós temos uma conexão. E o que significa essa conexão? Significa que os 228 registros de imóveis aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, eles estão conectados. Então, se tu precisares uma certidão, por exemplo, de Santa Maria, e você está em Porto Alegre, ou aonde você estiver no mundo, olha só, tu tendo um acesso, entendeu? Até pelo próprio celular, você consegue solicitar essa certidão de lá e diz que tu queres receber eletronicamente, assinada digitalmente, e você vai ter. Então, é uma grande facilidade, né, doutora Lamana? Isso. Então, essa conexão nós temos com o protesto. Hoje, se você colocar o CPF, o teu CPF, ou do Rogério, ou de qualquer outra pessoa, lá para consultar se tem protesto, algum título, ele te dá na hora se tem ou não tem. Se tem protesto, vai querer certidão, vai querer cancelar ou não tem, aí você vai fazer o pedido. Isso é gratuito.
entendeu? O registro da mesma forma. Entende? E assim, então, o título de documentos de pessoa jurídica. Então, nós crescemos muito. E o que virá agora, Rejane? Que esse é o grande detalhe de tudo isso aí. É a interoperabilidade. Certo? E essa finalidade dá certo. Serviço Eletrônico de Registros Públicos. Reunir todos esses ofícios constantes da Lei 6.015 e ter uma interconexão nacional. Correto? Perfeito, perfeito. Uma interconexão nacional. E aí vem o que se chama de interoperabilidade. E a interoperabilidade é que se vai dar um prazo agora, desse, de 1 ano, quase ou menos, né? Porque lá, quando entrou em vigor a medida, em 27 de dezembro de 2021, nós tínhamos 1 ano e 1 mês. Entendesse? Agora, já passamos, já estamos em maio, então mas o pessoal já está operando, então já está preparando. Então, essa interoperabilidade, você vai entrar numa rede só, como nós temos hoje já, o sistema do Operador Nacional, ONR, Operador Nacional Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Hoje você entra nesse operador e tu pede uma certidão dos 5.560 registros de imóveis existentes no Brasil. Correto? Correto. E aí já está. Mas ainda faltam esses 20% para ter o total de tudo isso aí, para não ter problema nenhum. Então, essa interoperabilidade que se fala vai ser usada para o registro de imóveis, para o registro civil de pessoas jurídicas e títulos de documentos e para o registro civil de pessoas naturais. E aí tu pode perguntar, mas o que muda agora nesses serviços? O que nós podemos contar para a comunidade? O que está em evidência, o que está vigorando e o que está sendo feito? Porque tem um clamor, não é, doutor João Pedro Lamana Paiva, da sociedade em geral, segundo especialistas, não é, por esta medida provisória. Uhum. Exatamente. Inclusive, nós tivemos muitos que foram contra a medida. E outros debateram porque os registradores estão contrários à medida provisória. Nunca tivemos contrário. De fora, é o contrário do que estamos... Entendeu? Porque nós, desde o início, houve uma equipe nacional que participou junto ao Ministério da Economia de todo essa volta, essa modificação. Entende? Então, qual seria um dos itens que vai ter uma modificação? E, repito, terá que ter regulamentação por parte do Conselho Nacional de Justiça. É o caso do registro civil de nascimento, por exemplo. Sim. Hoje, quando nasce um filho na maternidade, no hospital, certo? A maioria, você tem que sair o pai, ir lá no cartório e proceder o registro. Correto? E algumas maternidades já têm o registro no próprio hospital. Vocês me acompanham, eu não gosto de botar mas nós somos o primeiro ofício no Brasil a ter registro no hospital com um posto avançado. Sim. Lá em 2000, olha só, quando virou o século. A gente viajou, buscou quais os países que adotavam esse sistema de registro assim no próprio hospital. Aí fomos na Costa Rica e nos Estados Unidos, né? Lá em Los Angeles e San Diego. E aí, São Francisco também, para verificar. E aí constatamos. Quando retornamos, o meu TI, que está até comigo até hoje, ele criou um sistema e lá em Sapucaia, em 2000, já vinha fazendo até hoje registro dessa maneira. Então, nasce a criança e o posto já está ali para fazer o registro. Então, isso agora... Pois não. Doutor Lamana, nós acompanhamos o programa Momento Jurídico, acompanhou a doutora Joana Malheiros, quando presidente da ARPEM, no Hospital de Clínicas, para exatamente realizar um registro de nascimento, para mostrar que nós aqui também temos, né, Hospital de Clínicas. E hoje outros hospitais também devem ter esse serviço. Agora sim, mas o objetivo agora da medida provisória da lei é ter o 100% em hospitais, entendeu? Sim. E o que você vai fazer como pai?
você já encaminha o próprio certidão de nascimento ou de casamento, se for casado, para esse posto e ele já dá todos os dados e ele já faz por ali sem você precisar se deslocar. Então, é uma grande facilidade, né? Facilita a vida de todos. Isso vai facilitar, isso tem que ser regulamentado. Na mesma linha do registro civil, eu posso colocar o divórcio. Como se sabe, o divórcio no Brasil, a partir de 2007, ele passou a ser também extrajudicial, podendo se fazer não só o divórcio como a separação, a partilha, o inventário, por escritura pública. Tá? Faz 15 anos que está em vigor, certo? E hoje você faz, tendo toda a documentação, em meia hora, um divórcio, não tendo problema nenhum e não tendo bem. Rápido, muito rápido. E o que se quer agora, então, Rejane? O que se quer o legislador é que um divórcio agora, tendo em vista a interoperabilidade, e aqui vai depender de regulamentação, como é que o tabelião ou o registrador vai entrar nesse circo da interoperabilidade para pegar essa certidão e lavrar uma escritura, por exemplo, de divórcio. Tá? Hoje, a pessoa já pode fazer isso sem sair de casa. Basta ela ter o e-notariado, que é uma chave que você tem, você procura um tabelião da tua confiança, e aí você vai lá no tabelionato da tua confiança, e aí você vai buscar este e-notariado. E esse e-notariado você tem no celular, entendesse? Então, você tem no celular o e-notariado. Você vai lá, te cadastra, bota impressão digital e etc. E tal. E a partir deste momento, se você quiser lavrar uma escritura de divórcio ou de separação, ou fazer uma escritura pública, uma venda ou aquisição do imóvel, ou até mesmo uma partilha de bens, certo? Você chama o notário, ele vai abrir uma videoconferência e vai ali tratar com você sobre o que se quer, entendesse? Vem a outra parte, também conversa com o notário e depois faz uma videoconferência entre todos e aí se lavra a escritura e se assina digitalmente. Então, este é outro avanço também. Hoje já se pode até reconhecer firma. É um novo mecanismo que a área notarial trouxe aí para a comunidade, sem que a pessoa possa sair de casa. Então, do lado do registro civil de pessoas naturais, em princípio, seriam esses dois aqui itens que nós temos. Quero lembrar que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, 30 e para toda a vida. Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e a APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido. Mas o fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe, de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida.
Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Mas, doutor Lamana, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça deverá regulamentar com rapidez a MP 1085/21. Quando serão esclarecidas as controvérsias para a segura aplicação pela comunidade registral? Como o senhor avalia, então, este processo? Bem, eu tenho certeza, pelo trabalho que está sendo desenvolvido pelo CNJ, que demonstrou nesses 2 anos de pandemia que nós tivemos aí, que todo mundo sabe, né, que parou, que morreu muita gente, o sentimento de todos, que ela já está trabalhando ainda nessa medida, porque dificilmente ela não será sancionada. Dificilmente. Não tem. Repito, se não acontecer isso, é um retrocesso. A comunidade não vai aceitar. Então, o que eu te diria? Juntamente com os tribunais dos estados, certo? Ela vai desenvolver o mais rápido possível. Porque se fores analisar, não tem tantos artigos dispositivos para regulamentar. São alguns, mas de suma importância, entendeu? Nós temos que ver também, porque esse serviço eletrônico de registros públicos, ele é criado uma entidade, e essa entidade ela é patrocinada pelos oficiais de registro de imóveis, de registradores, perdão, de todos os registradores, né? Então, nós é que estamos no comando dessas ações aí. E pelo que eu sei, pelo trabalho que vem sendo, e que terá data marcada para a vigência mesmo e aplicação da lei, sem dúvida nenhuma, até o dia 31 de janeiro de 2023, nós estaremos com toda a matéria regulamentada, sem dúvida nenhuma. Isso aí é um sucesso que está tendo em função da modernidade, né, do modernismo que se está aí, da agilidade, do aspecto econômico, e aí para que as pessoas não precisam mais sair de casa, não só para pedir uma certidão, pode pedir pelo celular. Sim. Basta você ter o celular. Você pede e recebe pelo celular ou no teu e-mail, etc. e tal, né? E também, para fazer um registro, você pode levar diretamente através da Central Nacional, que já está no ONR, e da mesma forma qualquer outro tipo de ato que você precisa praticar. Não só no registro civil de pessoas naturais com certidões, somente, algum registro que já pode, né? Como divórcio também, que é possível fazer, tudo eletrônico, mas também no registro civil de pessoa jurídica e títulos de documento, que teve um avanço muito grande mesmo, e além do registro de imóveis. Então, a sociedade está sendo muito bem atendida em todos esses aspectos. O clamor, não é? Enfim, não é? Está sendo muito bem desenvolvido para que todos fiquem bem atendidos em aspecto financeiro, como o senhor falou, na comodidade, na facilidade. Ótimas notícias, ótimas novidades, o senhor sempre trazendo para o programa Momento Jurídico, doutor João Pedro Lamana Paiva. Muitos elogios, muitos dizendo que o senhor fez uma palestra, que o senhor esclareceu muito bem, né, essa medida provisória, né, que é um impacto, né, na vida dos notários e registradores. Agradecemos muito a sua presença, agradecemos muito quem nos acompanhou, em especial a doutora Margot, que é uma grande amiga, parceira do programa Momento Jurídico, a Copinori, ela que é presidente do Conselho de Administração dessa cooperativa de notários e registradores. E queremos enviar um grande abraço aos nossos outros parceiros também. Dr. Ricardo Martins, presidente do IRIRGS, e também para o Dr. Sérgio Messerschmidt, presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. E o diretor do programa Momento Jurídico, Rogério Nocha, manda um grande abraço e agradece muito, mais uma vez, a sua brilhante participação no nosso programa. Eu gostaria de cumprimentar, primeiramente, os meus ilustres colegas, a começar pela doutora Margot,
que é a presidente da Copinore e que está cuidando muito bem do interesse. Eu tenho certeza que a gente faz parte, está muito bem no comando dela, olha, tá aí os demais diretoria e conselheiros, os meus amigos Ricardo, Sérgio e todos os demais que estão nos prestigiando nesta noite, né, para informar ainda mais um importante item que foi aprovado ontem no Senado Federal, que é o projeto de lei número 6204, que pode tornar os tabeliães de protestos, tá, agentes de execução civil, desjudicializando as execuções de títulos judiciais e extrajudiciais, depois de protestado, para que o próprio tabelião possa, digamos assim, pela habilidade, pelo conhecimento, entender, se resolver a dívida aqui, como já acontece em Portugal, que é um país que também sempre está avançado com o sistema de registro, Sim. E agora sendo levado para o Brasil, esse PL que foi discutido lá e debatido, e muito bem, que são os agentes de execução. É mais uma grande notícia, então, para a área notarial de protesto agora, que está aí para fazer. Muito obrigado. Uma grande notícia que o senhor deu aqui no nosso programa, através desta live. Exato. Grande abraço, muito obrigada, doutor João Pedro. Até a nossa próxima oportunidade. Que Deus... Boa noite a todos que nos acompanharam. Um grande abraço ao Rogério também e todos os demais amigos aqui participantes de hoje. Muito obrigado.